Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar de bastidores aqui do The Byte, vamos passar dicas para criadores de conteúdo, vamos falar também da nossa visão para o futuro do mercado de games, de criação de conteúdo, de tecnologia e por aí vai. E falando em tecnologia, vamos mencionar a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Nosso cupom de desconto por lá é The Byte. A Alura é parceira aqui do The Byte já há bastante tempo. A gente recomenda muito a Alura, principalmente porque com uma só matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola. Confiram o QR Code na tela, link na descrição e vamos nessa. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do The Byte, um episódio em que a gente responde várias perguntas que vocês deixaram nos comentários dos nossos vídeos, dos nossos episódios anteriores. Tem um monte de coisa aqui pra gente tratar, mas antes tem uma pergunta, né, Vandé? Porque essa eu acho que a gente, antes de gravar esse episódio, antes de planejar ele, a gente já tava querendo responder, porque muita gente pergunta isso nos comentários, né? Qual que é? Eu acho que se tem algo recorrente que aparece nos comentários referente a gente mesmo, é porque que apenas a cara do Edu aparece nas thumbnails. E vamos dizer, isso é muito fofo, né, do pessoal que acompanha a gente, né? Porque eu sou um egomaníaco, cara. É, também. Tá no mas contrato social da tá empresa. Tá no contrato. A gente é sócio, né? Um terço cada aqui. Mas é isso. Primeiro que é muito fofo, né? Quem comenta isso, porque gosta da gente ou, né, acha que é injusto. E é evidente que se fosse o meu rosto na thumbnail, a gente ia ter um ganho estético enorme, né? Ao invés do Edu. Enorme, nem se compara, né? Apesar eu sou o sex symbol aqui do programa. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o Edu tem um canal de quase 10 milhões de inscritos. E ele é bem famosinho, eu e o Davi menos. E assim, a gente quer que, claro, o público seja recorrente, né? É legal quando alguém que assiste toda semana, eu sei que vários de vocês assistem, então muito obrigado por isso, faz uma diferença enorme pra gente. Mas queira ou não, a carinha do Edu dá aquele famoso CTR, né? Ele gera cliques para nós e aí também virou um padrão. Quando o Edu não participou e o Kogu participou no lugar dele, apesar de ser um dos melhores episódios justamente pela ausência do Edu, tô parecendo o Max semana passada, Só o bullying truando aí. A gente fez a gente até experimentou uma thumbnail, a gente conversou se ia ser eu ou o Davi, ou os dois, ou o Kogu, e a gente tentou fazer um leque só com os assuntos. O episódio ainda, né, performou bem, mas não igual aos outros. Isso também deu uma sinalização clara pra gente que esse padrão já é muito reconhecível. O Edu acho que pode comentar em cima disso, porque ele entende mais de YouTube que nós mesmos, mas não antecipo que a gente mude. A gente já pensou em botar meu rosto e o Davi com o Edu. Se você voltar o começo do nosso projeto, a gente fazia assim um pouco, né? Eu e o Edu, Davi e o Edu, até nos cortes, né? Mas... especialmente nos cortes. mas nos primeiros episódios a gente aparece bastante, viu, Davi? Sim. Até o último Perguntas e Respostas, que eu acho que tem quase 2 anos, é nós três. Não é um episódio que performou super bem, tudo bem que era um projeto, né, que a gente tava começando, então a gente tinha 10, 15, 20% das visualizações que a gente tem agora, mas no fim do dia é isso. A gente quer atrair público novo e a gente quer que o algoritmo do YouTube recomenda para vocês também, né? Caso vocês percam na segunda-feira, eu sei que tem muita gente que vê a gente religiosamente ao meio-dia toda segunda-feira, mas o que você quer comentar sobre isso, Edu? Eu, obviamente, não ligo que seja eu. Liga. Tipo, pra mim é uma boa visibilidade e eu acho que o The Byte ele tem crescido de uma maneira que eu acho que hoje o The Byte consegue levar público para o meu canal, pro canal BRKS Edu. Não acho mais que é o que era antes, que era o canal BRKS Edu trazendo público pro The Byte. Desculpa, Edu, até no penúltimo episódio você falou pra mim, né? Tipo, eu não publiquei na aba de comunidade, essa é a primeira vez que eu não faço, porque tá virando só isso e não sei quanto tráfego gera, né? Desculpa, só pra você continuar, né? É porque eu acho que hoje já vai ter gente acompanhando o The Byte que, sei lá, me associava com série de gameplay, que é algo que eu de fato faço, mas hoje eu faço muito mais coisa além disso. Eu acho que o The Byte é até uma maneira de eu receber público no canal BRKS Edu que tipo, opa, acho que o Edu de 2025 não é o Edu de 2018, né? Então, o conteúdo acho que é mais amadurecido, minhas séries especiais ali, estilo documentário, minhas análises e tal, eu acho que o The Byte até abre portas pra isso. Mas eu sinto que o meu rosto é muito reconhecível, né? Tipo, eu tô criando conteúdo há 15 anos, a galera de games no geral sabe quem eu sou e eu sinto que acaba atraindo clique, virou padrão do The Byte. Eu acho que era importante a gente futuramente experimentar outros formatos de thumbnail até para vocês terem destaque merecido. Mas é isso, é difícil uma vez que você estabelece um padrão, fugir dele também. Eu sinto essa resistência com o meu canal.
que nem eu acabei de falar, até hoje tem gente que acha que eu só faço vídeo de gameplay, sendo que faz uns 4 anos que eu tenho feito conteúdo mais elaborado já. E assim, por mais que a gente esteja em contato com o YouTube e a gente conheça muita gente do Google e tudo mais e tal, tem muito também um elemento de feeling que às vezes impera nessas decisões de mudar certas coisas. Tem criador de conteúdo, por exemplo, e até hoje nunca mudou o banner do seu canal principal. Mesmo o canal já tendo evoluído, a própria foto de perfil também o cara não quer mudar. Não, o Edu não muda. O Edu nem o Funk mudam. A minha foto de perfil eu não mudo e tá lá faz acho que uns 14 anos. Pois é, então tem certas coisas que a gente tem sempre que medir, né, e mensurar, assim, o trade-off. Cara, se a gente muda pra tentar ir ao encontro aí de um objetivo nosso, de uma vontade minha e do Vandep, de aparecer, ou mesmo de uma visão estratégica da gente, né, de querer colocar, né, a nossa presença no mesmo nível ali do Edu já na thumb, né, apesar de que no podcast isso fica bem claro e tal, pode fazer sentido, mas vai sempre ter esse trade-off de que a gente tá indo meio que contra, ou pelo menos fazendo algo que o nosso público não tá necessariamente esperando. Tem gente que pergunta? Tem gente que pede? Tem, mas não é todo mundo necessariamente. Então, existe também muito essa questão do que se tornou a estética do debate, né? O que se tornou reconhecível também, né, Vandep? Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode fazer alguns testes, mas, né, o Edu lá em preto e branco, em primeiro plano, e o Davi sempre faz, né, 3 thumbnails com pequenas alterações. A gente, justamente no penúltimo episódio que a gente teve o Kogu, a gente fez uma alteração na thumbnail e no título, não sei se você acompanhou isso, Davi, mas o episódio começou a performar muito melhor. Eu não sei se vocês sabem, pessoal que assiste YouTube, quando alguém publica um vídeo, o YouTube, depois de, eu acho que meia hora, né, alguns minutos, ele mostra o quão bem ou quão mal esse episódio está performando referente aos últimos 10 vídeos, né, ou 9 no caso. E aquele lá começou 9 de 10, e depois de 24 horas e algumas mudanças, inclusive, de novo, de título, que eu fico mais de olho, o Davi fica de olho nas thumbs, foi para 3 de 10, 4 de 10 e cresceu bastante. Pode ter sido outro fator, as pessoas vendo mais, gostando muito da participação do Kogu, né, porque o Kogu é um cara muito lúcido, um comunicador nato também, e pode ter crescido por causa disso, porque o algoritmo vai vendo que as pessoas estão gostando e ele vai recomendando mais, mas com certeza afeta. Então, eu e o Davi, pessoalmente, né, o Edu já brincou sobre isso, até por ele ser pai e ter menos tempo essas coisas, a gente fica muito de olho nos detalhes e na produção de cada episódio. E eu acho que sim, a gente pode fazer testes, mas a gente tem uma pressão que a gente bota em nós mesmos para performar bem e para trazer um conteúdo legal. Até esse aqui, gente, a gente vai acabar falando muito de debate e menos de de um assunto que tá quente naquela semana. A gente pede até desculpas por isso. A gente precisava gravar esse episódio, eu espero que seja interessante o suficiente, mas eu sei que eu me cobro muito. E eu já falei aqui também no próprio episódio do Kogu que a gente tá falando de burnout, eu me cobro também de poder performar bem, e como não é o trabalho principal de nós três, esse podcast ele acaba virando um pouco diferente do que a gente gostaria de ser. Imagina se fosse o trabalho principal de nós três. A gente faria vários episódios por semana, não sei se isso seria bom, mas eu acho que seria ainda melhor, cara. Porque eu ia poder estudar as pautas do jeito que eu quero, fazer 3, 4 páginas de anotações, geralmente faço umas 2 ou até mais. Mas isso, você queria falar algo, Davi? Não, eu queria, na verdade, era perguntar pra vocês o que é que vocês pensam a respeito do nosso padrão de qualidade. E isso é algo que também envolve essa visão maior sobre podcasts em geral. A gente, inclusive, teve um episódio do debate que a gente comentou essa onda que tá começando a surgir de podcasts acabando e de pessoas começando a questionar por que esse podcast ainda tá no ar, se aquele ali acabou, por que fulano e tal. E aí uma das coisas que mais falam sobre o nosso produto aqui, o debate, né, nos comentários, e também quando a gente vai conversar com outros criadores e tal, é sobre o nosso padrão de qualidade e sobre a escolha desse formato que a gente escolheu aqui, né? Porque o debate poderia ser nós três, numa mesa, com uma televisão no fundo e a gente batendo papo. E foi uma decisão nossa, estratégica, montar ele desse jeito, nesse formato aqui. Seguindo tendências e tal, não veio, né, não veio do nada, obviamente, né, de pesquisa e tal, a gente trabalhou muito em cima disso. Pra vocês, assim, pra você, Edu, porque eu acho que tanto você quanto o Vandep, e eu também, mas acho que especificamente você no caso, pra ti qualidade é um ativo muito importante do teu canal e você, obviamente, junto conosco aqui, trouxe isso pro debate. O que é essa qualidade que o pessoal comenta sobre o debate na tua perspectiva? O que é que faz a gente ser um produto de qualidade na tua visão e depois na do Vandep e depois na minha também? Bom, eu acho que a gente entrega um podcast de qualidade, sim. Eu acho que a qualidade no caso de um podcast é um pouco diferente da qualidade que eu vejo pro canal BRKS Edu. Vou fazer esse comparativo, que no canal BRKS Edu, pra mim, a qualidade tá associada num gameplay com
qualidade que eu fiz a captura, né? Eu vou colocar o vídeo em 4K, 60 FPS, com uma boa qualidade de câmera, uma boa qualidade na captura do gameplay. Num vídeo de análise, eu acho que a qualidade está associada com o roteiro que eu elaborei e gravei, com as capturas que eu fiz, mas também com o timing da edição, inserção da sonorização, né? Trilha sonora, efeitos sonoros, lettering e tal. Aqui eu acho que é um pouco diferente, porque é um trabalho que ele é um pouco mais cru. Por mais que ele tenha uma edição muito bem feita pelo Holter, e inicialmente era você que editava, Davi, eu acho que a qualidade num podcast ela tem que derivar do papo. E nisso eu acho que a gente compreende muito bem os assuntos que a gente domina, os assuntos que a gente entende, os assuntos que a gente entende mais superficialmente. E a gente sempre expõe para o público da onde está vindo o nosso ponto de vista, né? Eu acho que seja diretamente ou indiretamente. Então, se eu vou abordar um tema que eu não domino, eu deixo claro que eu não domino. Se é um tema que eu sinto que eu tenho um pouco mais de domínio, eu já opino com mais profundidade. E eu acho que é daí que vem a qualidade. E eu acho que também muito do respeito que a gente tem um pelo outro e da organização que a gente impôs, porque talvez isso não fique evidente no episódio final, mas a gente tem um combinado da gente nunca se interromper. Se alguém interrompe o outro é porque existe um motivo muito claro para isso. Quando a gente passa a fala, a gente passa nominalmente e a gente se dá a liberdade de errar e corrigir na edição também. E daí eu acho que é importante a gente fazer em gravação, não ao vivo. Esse negócio de interromper, às vezes o pessoal, né, enxerga isso, é porque tem delay aqui um pouquinho na nossa gravação, né? Então, às vezes parece que o Edu parou de falar e eu vou entrar, que nem agora, eu acho que meio que aconteceu, né? Então, fica um pouco difícil, mas a gente respeita muito o outro. Como profissional, a gente, né, entrando de novo na pergunta do Daniel Soares de quem foi a ideia, de como surgiu essa ideia, eu acho que a gente pode até falar um pouco, não sei se você quer revelar isso publicamente, Davi, mas inicialmente você considerou se mudar para o Canadá, né? Você estava pensando nessa ideia, e ir para Hamilton, que hoje em dia, se você tivesse ido para Hamilton, ia ser complicado. O Edu, tchau. Mas o Edu mesmo ali, o Edu já teve um podcast, Bora Jogar, né? Foi com o Ghost, o Guilherme Jacobs e tal, mas assim, não era um negócio só áudio no Spotify. E o Edu me abordou, já tinha conhecido o Davi na época, mas como o Davi também não se mudou, não ia se mudar, beleza, vamos fazer algo remoto. Então a gente começou a buscar referências. E eu falei pro Edu mesmo, né, como agente, como amigo, falei, Edu, se tu for fazer um podcast, um programa, esse negócio tem que ser muito bom, sabe? Não pode ser mais um projeto que você faz 10 episódios e larga. É péssimo para a tua percepção, a percepção na imagem referente a você, se você fizesse isso. Então vamos levar muito a sério, né? Vamos fazer algo legal. Eu queria ter uma plataforma para falar do meu trabalho, para me conectar com as pessoas. Eu sempre gostei de produzir conteúdo. Além de ter meu canal no YouTube, eu tive um podcast chamado De Cabeça Limpa. Talvez deve ter uns gatos pingados que estão aí, que eu ouvia, que eu falava de coisas bem pessoais, assim, né? Muito pessoais mesmo, de bastante de política. E também tive um podcast de basquete já no passado, chamado Basketball Jones com o Bruninho Sossetti. E, enfim, então eu sempre gostei de produzir conteúdo, mas eu não tinha tempo. Mas a gente também viu esse negócio de podcast que, né, a gente conversou justamente no negócio do Serjão e do Flow, né? Falei, cara, a gente não pode ser 3 marmanjos brancos falando qualquer coisa, né? De tipo, a gente é amigo aqui, então vamos conversar sobre qualquer assunto que der na telha. Não, esse negócio tem roteiro. Acho que a gente pode até botar um dia, Davi, pode ser o roteiro do que a gente fez com o Max, sabe? A gente pode botar um print rapidinho pro pessoal entender um pouco mais, que até muitos convidados que participam com a gente falam, caramba, né? Vocês dão uma intimidada. Eu já tive feedback de convidados no bom sentido, de tipo, vocês mandam um roteiro pra gente, a gente senta, a gente se organiza, a gente sincroniza o áudio e vamos por episódio, né? Então, acho que a ideia, na verdade, foi de fazer algo bem legal pra nós. Eu achei muito... O Davi é um cara muito comunicador, né? Professor. E eu achei bem legal esse gancho de somos pessoas diferentes, personalidades diferentes, de lugares diferentes, profissões diferentes, e aí a gente fez todo um trabalho com uma agência, né? A gente olhou mais de 100 nomes, né? Que nem a gente já falou, quase foi Chatpoint, né? O nome do The Byte, a gente conta Chatpoint The Byte. A gente fez umas 20, 30 reuniões, cara. Eu vou até achar a primeira mensagem que a gente trocou do The Byte foi em maio, né? O nosso grupo, a gente já tinha falado, maio de 23 e o episódio piloto só saiu em novembro, né? Então foi muito planejamento, cara. Não sei se vocês querem complementar, mas eu queria ter uma plataforma onde
eu me orgulhava do que eu tô produzindo. Eu não queria falar sobre qualquer assunto. Eu queria falar sobre a indústria de games, queria falar sobre marketing de influência, criação de conteúdo, consumo de conteúdo, mídia. E o programa foi se desenvolvendo daí, né? Acho que para complementar, vale a pena falar um pouco mais da parte da edição, que é muito do que me cabe dentro da produção do The Byte, né? Como o Edu mesmo mencionou, eu editei os primeiros 54, 55 episódios do The Byte. Apenas. Pouca coisa. Coitado. E essa edição, ela acontecia durante o final de semana, né? Então a gente grava geralmente, vamos até responder perguntas a respeito disso, tem gente querendo saber o horário das gravações, como é que acontece e tal. Então, a gente grava geralmente quinta ou sexta-feira, e aí eu pegava todo o material da gravação e editava sexta, sábado e domingo pra entregar segunda-feira, meio-dia, bonitinho, um episódio novo, com thumb, tudo certinho e tal. E assim, o legal de fazer desse jeito, apesar de saber que tem muitos outros podcasts que fazem distinto, né, que fazem ao vivo e tudo mais e tal, é que a gente consegue controlar muito bem o discurso da gente e o que a gente quer falar, não do ponto de vista do controle de narrativa, mas do ponto de vista da qualidade, do controle de qualidade, de fazer com que aquilo que tá saindo saia de uma maneira que a pessoa que tá assistindo vai entender. E eu acho que outro ponto, assim, muito simbólico da nossa qualidade são as inserções, né? Que hoje em dia quem faz é o nosso querido editor, o Holter, junto com a edição inteira do The Byte. E é um negócio que leva muito tempo. Dá um trabalho, assim, desgraçado. Tem episódios do The Byte, acho que o episódio icônico agora que teve foi da Rayane, inclusive, teve mais de 110 inserções diferentes. E essas inserções, pra quem não sabe, podem ser imagens estáticas com alguma edição e tal, mas podem ser vídeos, então tem que ir atrás de pegar o trecho do vídeo, podem ser animações. Então, assim, é um negócio muito, muito, muito trabalhoso, mas que a qualidade que a gente termina entregando, pra mim, pelo menos, é um negócio extremamente satisfatório. E aí eu queria passar pra vocês pra perguntar, tem algum outro detalhe, assim, dos bastidores do The Byte, nessa parte de gravação, de horário, que vocês levam em consideração como parte da qualidade? Você pode até mencionar agora, Vandep, inclusive, a sua coleção de copos e xícaras e taças que você faz questão de mudar e deixar... Esse aqui é um cactuzinho. Cactuzinho fica engraçado, né? Interessante você perguntar isso, o pessoal vê, né? Eu sempre com talvez um reloginho diferente. Eu já comentei isso, tem um tweet, o pessoal perguntou pra mim e eu respondi. Eu expliquei que pra mim isso é muito mais curtir o processo de gravação, né? Que nem você falou, né? A gente grava geralmente às sextas-feiras, no começo da tarde. E geralmente o que eu faço? Muita gente vê, eu tô ali, eu corto o cabelo, eu tenho um barbeiro que vem aqui em casa. Grande Lucas. Pago pelo The Byte, inclusive. Sai no cartão da empresa esse daí. Toda vez que alguém comenta do meu cabelo, eu mando pro meu barbeiro, ele fica mó feliz. Grande Lucas, um homem precisa de um barbeiro bom. E aí, justamente, cara, é uma forma de eu entrar na minha mentalidade de gravar, entendeu? Me divertir com o processo, eu gosto muito de copo, de várias taças. Mas, cara, eu sou um agente de talentos, eu trabalho o dia inteiro com essas coisinhas, respondendo e-mail, com jobs que não vão pra frente direito, com pessoas que implicam, com cliente difícil, com várias personalidades. A gente teve o Max aqui semana passada, o meu trabalho com ele é totalmente diferente do meu trabalho com o Edu. O Max é um cara muito profissional, mas ele sempre quer ver o briefing antes de aceitar qualquer coisa. Meu trabalho com a Rayana é diferente, meu trabalho com a Hayashi, com o funk é um cara super de boa, mas assim, o funk às vezes deixa as coisas pra última hora e entrega um negócio absurdo, assim, sabe? Tipo um story super criativo, enfim, em cima de um cavalo, sabe? É muito engraçado. Então, é uma dinâmica muito específica e tudo aqui na minha cabeça. Só que eu acho que também, falando no episódio recente, às vezes eu me cobro, cara. De tipo, eu não consegui estudar direito o quanto eu quis, né? Uma pauta específica, ou tava cansado. E pra mim não é super natural estar na frente das pessoas e falar pra uma câmera. Se a gente fosse só um podcast de áudio, eu provavelmente ia ficar falando aqui com a cabeça baixa e, inclusive, ia me expressar muito melhor, cara. Então, as minhas questões é mais de... Eu gosto de montar a boneca, basicamente, né? Eu fico bonitinho, com minhas joias, com meus negócios, com meus copinhos, e aí eu sei que a mentalidade é a gravação, debate, essas pessoas estão com a gente toda semana, não gaste o tempo delas. Eu acho que essa é a grande pressão que eu boto em mim mesmo. Eu sei que a gente tá falando muito de nós mesmos aqui, mas é porque são as perguntas que surgirem, eu imagino que o pessoal tem interesse. Eu espero que não quebre muito, né, pro pessoal que a gente tá revelando mas tanto de como... Eu sinto que em oportunidades assim, por exemplo, se eu tô assistindo um vídeo que vai falar sobre educação, aprendizado, seja lá qual área que for, se eu tirar uma coisa de útil daquele conteúdo, pra mim já valeu a pena. Então, se nesse episódio aqui, que vai ter, sei lá, 40 minutos, 50, se as pessoas tirarem um elemento de útil, aquilo pode mudar a vida da pessoa, sim, sabe? Então, tá valendo. E é uma boa companhia, né? Se o pessoal gosta mesmo da gente, a gente tá explicando como funciona. Pra mim, não faz sentido aparecer aqui e não tá me sentindo bem.
né? O corte de cabelo, justamente, ele demora quase 1 hora fazer a barba, o corte e tal aqui. Eu fico estudando a pauta justamente logo antes, porque se a gente grava 2h30, o meu barbeiro chega a 1 e acaba às 2 e tem esses 15, 20 minutos pra preparar, né? A câmera, a luz aqui. Eu já tô pronto, eu tô focado. E pra mim isso é muito importante, cara. Se você quer criar conteúdo, não é que você tem que estar bonitinho sempre ou algo assim, mas você vai se botar no mundo, bota da melhor forma. Eu acho que essa é uma dica, justamente, assim. Às vezes que eu vi um debate e eu senti que eu não performei da forma que eu gostaria, eu fiquei bem decepcionado. Não é uma culpa enorme, mas, cara, né, não gasta o tempo das pessoas, né? Então, enfim, pra mim é muito isso. É uma responsabilidade grande, eu sinto. Deixa eu puxar uma outra pergunta aqui também, ainda sobre a gente, mas daqui a pouco fazendo uma transição para falar um pouco do mercado também, de como é que a gente enxerga o futuro do podcast, da mídia como um todo, e enfim, mercado de games também e tal. Mas antes, tem muita gente que pergunta isso, eu vou puxar aqui a pergunta do André, se a gente tem a visão ou pensa na possibilidade de realizar um debate ao vivo. E como que vocês enxergariam esse debate ao vivo? Eu, particularmente, talvez tenha uma visão diferente de vocês, não sei, assim. Acho que a gente nunca conversou tanto sobre isso. Mas eu queria muito fazer uma parada que eu vejo na gringa e que eu acho fantástico e que eu penso assim, quanto mais a gente grava, mais eu fico imaginando que seria um negócio legal. Que é a gente realmente subir em cima de um palco, tá ligado? Tipo assim, fazer uma parada realmente com uma plateia. A resposta tá ali, ó. Ali, exatamente, aqui, assim. Seria muito meio no improviso, meio seguindo, obviamente, uma pauta e tal. Mas eu acharia, assim, o debate on stage, eu acharia um negócio... Cara... fantástico. Mas aí, como é que vocês enxergariam um debate ao vivo, na opinião de vocês? Seria fenomenal a gente estar num palco e ter um bando de gente que adora a gente assistindo a gente? Sim. Bom, mas eu, como cara que vai na BGS, sempre bota um criador de conteúdo no palco, o Edu, Hayashi, a gente tava lá com a Monster. Cara, o povo vai lá, eu acho que sempre o áudio é fraco, né? Eu acho que a qualidade de áudio, os microfones, fica meio estourado. E eu sou bem organizadinho. Então a gente vai perder muito a qualidade. Mas não quer dizer, eu não sou contra a ideia. Primeiro que eu acho que sim, a gente tem que ser pago. Eu não vou fazer um negócio só... Não. Você não quer brincar, não desce pro play, entendeu? Tipo assim, a gente teria que achar uma oportunidade grande. Desculpa, eu não tô sendo mercenário. Poderia ser um episódio especial com o pessoal. Não quero que o dinheiro saia justamente do público. Mas, cara, o que a gente vai trazer nesse episódio de conteúdo bom? Eu acho que a gente justamente vai fazer um programa pra ficar conversando sobre nós e a gente tá num palco diferente. Eu queria sim, Davi, fazer um programa pessoalmente com vocês dois. Eu queria sim, aqui em casa, a gente bota uma mesa... Pode ser improvisado. Eu queria estar presencialmente com vocês. Aí eu acho que legal. Mas num palco com microfone ruim, eu não sou muito natural em palco. Eu não tenho nem experiência de vocês dois, que são mais comunicadores que eu. Eu tenho zero vergonha nesse sentido, mas a gente não vai ter inserção visual nenhuma. É que nem fazer uma live, cara. A gente perde grande parte do que eu gosto. Eu imagino que muita gente vai discordar de mim. Eu não veto a ideia de forma alguma. Se aparecer uma coisa legal que seja bom pro público, e aí a gente também monta lá um palco, aparece meia dúzia de gato pingado, porque isso é bom pra nós, por quê? Entendeu? Tipo, não sei. Eu acho que pode ser um programa especial um dia, ao vivo, num evento. Cara, eu vou ficar um mês, assim, tá, qual que é a qualidade de áudio, quem que vai ficar em cada lugar, em cada mesa, quando já vendeu ingresso, as pessoas vão... Entendeu? Eu sou muito protetor da minha imagem, da nossa imagem aqui, da imagem do Edu, da imagem de todo mundo que eu trabalho. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por acaso. A gente pode fazer uma live um dia, mas puta, aí eu caio no meio da live. E acabou a luz enquanto a gente estava gravando com o Max, eu dei uma piscada. Eu não gosto dessas quebras. Eu gosto de maximizar o tempo das pessoas, como eu repeti aqui várias vezes. Mas eu sei, eu adoro. Pô, eu e você, Davi, a gente andou na BGS sem o Edu. E muita gente parou a gente numa quinta-feira de BGS. Isso é absolutamente gratificante. Não, porque o Edu é o famosinho insuportável, né? Eu e o Davi, uns anônimos aqui... Não insuportável ele, né? Mas, Edu, entendeu? Mas eu acho que é mais isso, cara. Eu sou muito protetor do que a gente já construiu. Eu não acho que isso é ruim, eu não acho, entendeu? Mas o que você acha, Edu? Para fazer ao vivo, eu gostaria que fosse num evento e para algo especial, que nem foi aquele debate com o Flow Games que o Davi não pôde participar porque tava com pedra no rim. Foi né? Foi muito especial para mim aquele ali. Por outros motivos, né? Eu diria inesquecível. Isso é um estúdio, isso não é um palco. Num estúdio, num evento ao vivo, eu topo. Mas num palco é diferente. E ainda mais porque, assim, nosso expertise não tá em fazer o podcast ao vivo. Isso. E aquele episódio ficou nas mãos do Flow, que tem o expertise e ainda assim, quando tá em evento,
dá problema. E não tô falando isso pra culpar eles, eu tô falando isso pra mostrar os perrengues de ao vivo. Se você ler os comentários do episódio, muita gente gostou, mas muita gente falando do áudio do evento que tava ruim. Sim. E às vezes foge do controle da equipe. É indiscutível que a gente teria que, se fosse fazer algo parecido com isso, ao vivo, mesmo que fosse a convite de alguma empresa que quisesse levar a gente e tal, o nível de requisito de qualidade ia ter que ser lá em cima, né? Eu concordo plenamente com você, assim, fazer um produto ao vivo que a pessoa pensa assim, poxa, eu prefiro o gravado, que tem mais qualidade do que eu tô vendo aqui, não faz o menor sentido, de fato. O que eu gosto, e o que eu acho legal, e o que me leva a querer fazer um negócio assim, é que eu acho muito bacana testar novos formatos. Eu adoro fazer isso, assim, eu sou muito passivo daquela ideia de tentar coisa nova, se der errado, beleza, a gente corrige e tal. E é claro que em cima de um palco, o ideal é que dê o mínimo de coisa errada possível, de preferência zero. Mas eu acho muito legal de imaginar a gente em elementos distintos do que a gente está acostumado a fazer, performando de uma maneira diferente, né? É até bacana, como criador de conteúdo mesmo, eu gosto de me colocar nessas situações meio diversas. Tem um momento super icônico pra mim, que foi quando o Edu, numa BGS que a gente foi, né? E que eu ia lá pra cobrir o Edu, assim, no sentido de filmmaker, não cobrir com nada. Mas o Edu virou pra mim e falou assim, cara, eu vou ser entrevistado no palco do TikTok. Você vai lá comigo pra cobrir e tal? Eu falei, na hora, vamos aí. Eu já tava imaginando como é que eu ia me posicionar na câmera, né? Como é que eu ia gravar e tal. E aí ele vira e fala assim, não. Eu quero que você me entreviste. Porque o pessoal do TikTok quer uma pessoa pra me entrevistar e eu acho muito mais legal trazer um amigo meu que me conhece, que a gente pode ter um papo legal. E foi, assim, uma experiência muito interessante. Claro que teve coisa que deu errado, eu anotei um monte de perguntas pra fazer pro Edu e no dia a internet do evento foi pro Beleléu, eu perdi tudo, tive que fazer tudo da cabeça e tal. Mas eu senti que a experiência foi muito interessante pro pessoal que tava lá, pra mim, acredito que pro Edu também e tal. Então eu acho legal ver a gente nesses ambientes. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso então, eu queria até aproveitar, porque tem perguntas sobre isso também, que o pessoal faz muito, se a gente pensa em outros formatos pro The Byte. Se o The Byte, como uma empresa de mídia, né, mais do que só um podcast, se a gente imagina ter novos produtos, novos formatos sendo lançados no futuro prévio. O que é que vocês acham, assim, a respeito disso? Eu acho que até dentro da tua pergunta, o Davi é um cara muito animado e pilhado, né? Eu acho que o Edu já fala. Ele é pilhado e é uma coisa boa, porque a gente precisa ter esse ânimo, né? Eu sou muito mais calma. Se fosse o Davi, talvez a gente já tivesse 3 episódios por semana, uns 4 programas aí, e eu falo, cara, não vamos dar um passo maior que a perna. Então a gente conversa muito sobre isso. O que eu acho que é legal que a gente desenvolveu é o conceito do The Byte. Por mais que não seja totalmente original, eu acho que a gente tem um conceito muito legal e as pessoas respondem positivamente a isso e todos os convidados que a gente traz, né? Então, dentro de expandir isso, eu com certeza penso, até porque nós somos sócios. Eu lembro, Edu, disso. Né? Tipo, a gente tem 33,3% cada da empresa, então a gente ganha com as publicidades que a gente tem, um pouco de AdSense, que na verdade vai tudo para pagar contador, imposto e tal. A gente já trouxe umas pessoas que o pessoal gostou muito, né? O Kogu, Carol Costa, uma amiga minha, gosto muito dela. Seria legal ter um segundo programa parecido com outras pessoas, onde a gente participa num outro dia? Seria, mas eu ainda acho que a gente tá um pouco longe disso. Eu ainda quero testar pessoas, eu quero ver quem tem química com quem, e se faria sentido, cara, porque a gente cobriu justamente o pessoal do Flow, né, o Sergião, e tem gente que cobrava que eu falei que ele tá falando de política. Eu falei, não, o próprio Igor falou que ele não aparecia mais pro programa. Então, se você dita, não, o rosto desse podcast é o Sergião dos Foguetes lá. Ele não tá aparecendo, ele gravou coisa antes, perdeu um pouco o timing, teve que acabar o programa. Eu não acho que a gente ganhe nada em lançar um programa que não vai ser bem sucedido. E por mais que a gente não lançaria sem fosse muito pensado. Não é um medo nem um receio meu. Eu só não tenho tempo para administrar isso. Se o The Byte fosse meu trabalho integral, a gente poderia ter lançado outro programa. Mas eu gosto muito do jeito que é, começando nas segundas-feiras. Então, cara, teria que ser pensado por muito tempo, que nem eu disse. Não sei o que você acha, Edu. Eu acho que um caminho natural seria ter um extra no meio da semana. Tipo, a gente publica o episódio principal de segunda no horário do almoço, de repente ter alguma coisa quinta no horário do almoço. Mas o que isso seria, eu não sei, porque eu acho que teria que ser algo especial o suficiente para merecer esse programa extra e diferente o suficiente do episódio principal pra merecer o episódio extra, né? E que não afetasse o episódio principal, cara. É sempre por essa ótica. Como que a gente melhora o episódio principal? E assim, eu consigo pensar em inúmeros nomes que agregariam muito, assim, pro The Byte, mas eu não sei se a gente tá pronto pra dar esse passo ainda. Eu gostaria que sim. Eu gosto quando o Van Depp fala que o The Byte é quase um estilo de vida, né? É um conceito, É.
Você usa o termo conceito. Eu acho muito legal isso porque, assim, de fato é essa nossa ênfase em qualidade, em informação. Devemos expandir isso? Eu acho que sim, mas sem pressa nenhuma. Eu sei que eu conseguia fazer um programa parecido, justamente, eu, Kogu e a Carol, saca? Tipo assim, nós três aqui, falar sobre os mesmos assuntos, opiniões excelentes. O Davi aqui também é a alma do programa, ele que faz a pauta pra gente, tipo, né, passa tudo certinho, então é o único que participou de todos os programas até hoje, então não sei como a gente ficaria sem isso, mas, cara, eu não vejo algo positivo em a gente lançar algo que a gente não tem certeza que vai dar certo a longo prazo. Tudo bem que você não consegue ter 100% certeza, mas assim, tem muita coisa na minha mente o tempo inteiro. O conceito de Byte está criado e como que a gente expande isso? Teriam que ser pessoas que entendem o que a gente está fazendo dentro de uma ótica específica, né? Mas o Davi eu sei que pensa diferente, cara. Pra onde que vocês acham que a coisa tá indo, assim? Já pegando uma outra pergunta do pessoal que fez pra gente nos comentários dos vídeos anteriores, sobre o que é que a gente imagina do futuro do mercado. E aí a gente pode falar um pouquinho depois sobre o mercado de games, mas eu acho que seria legal de se manter um pouquinho no mercado de criação de conteúdo. Vocês acham que, apesar, né, das falências de alguns podcasts, né? Vocês acham que a mídia podcast ela vai continuar crescendo? Vocês veem, por exemplo, algo que eu tenho notado bastante por fora, assim, né? É a insistência de algumas pessoas nos comentários mesmo da gente trazer vídeo pro Spotify. Será que a plataforma Spotify vai crescer de alguma maneira na visão de vocês? Como é que vocês observam o YouTube, o Spotify, a mídia, digamos assim, podcast crescendo daqui a 5, 10, 15, 20 anos, assim? Eu sempre enxerguei o conteúdo, desde que eu comecei no YouTube, o conteúdo na internet como algo meio cíclico, porque quando algo vai bem, ele tende a ter cada vez mais produtores, aí aquilo se satura, fica inviável para todo mundo se manter, pessoas começam a sair, aí tem um processo de dessaturação, que aparece mais oportunidade, e aquilo se satura novamente. A gente está vendo isso, a gente viu com podcast, já teve isso com canal de gameplay. Em relação ao canal relacionado a games, a gente tem uma saturação no momento de vídeo estilo ensaio, eu sinto. E a gente está tendo uma saturação de conteúdo por causa de slop de inteligência artificial. Eu acho que a galera está entrando no mercado, as pessoas que estão criando via AI porcaria vão perceber muito rapidamente que o tempo delas não vale ficar jogando lixo na internet, porque o público não consome, vai começar a evitar, vai ter muita concorrência e a gente vai ter uma dessaturação. Então eu vejo que assim, vai ter muito conteúdo via AI? Vai, mas vai ter muita rejeição e saturação vai fazer com que role uma aliviada no assunto, até que a oportunidade vai aparecer de novo e vai voltar o AI slop com toda a força. É o que eu imagino que vai acontecer, eu posso estar errado. E aí dentro do nosso meio, a parte de podcast, eu acho que a gente teve a saturação e a gente está começando no período de dessaturação, de ter menos gente produzindo até uma hora que a gente vai ter um momento que isso vai estar sustentável. Quando ficar sustentável, talvez volte a saturar de novo. Vamos ver o que acontece, mas é algo que eu noto nesse mercado. O debate cresceu e continua crescendo através de muito trabalho, cara. Então, questão de vídeo no Spotify, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, não vai acontecer. Porque a gente, primeiro, que a gente conhece muito melhor a plataforma YouTube. É uma plataforma onde os números estão públicos, né? A vez que a gente postou um vídeo no Spotify, o episódio do YouTube foi mal, foi muito pior do que os em volta dele. E o que a gente ganha com isso na percepção em relação a nós, no mercado principalmente, sabe? O pessoal que tá assistindo e o podcast tá indo mal, isso tanto faz. Por mais que percepção é realidade, então é importante você ter ciência disso. Eu entendo o pessoal que justamente quer o Spotify, paga o Spotify Premium, eu uso muito Spotify, cara, o Spotify eu tenho desde 2014, tem uma playlist lá de hip hop que tem seguidores, enfim, eu gosto muito do Spotify, por mais que eles tenham seus defeitos também. Mas o YouTube é uma plataforma muito melhor para postar vídeo. E justamente esse controle de qualidade que a gente tem com a nossa imagem, com o nosso produto. E eu vou sempre insistir, não tenho medo de ser chato nessas horas, não tenho mesmo, porque isso faz muita diferença. Então, o futuro dos podcasts, a gente já identificou essa tendência nos 6 meses que a gente fez planejamento, justamente com uma agência que o Davi conhecia, né? De tipo, não, a gente tem que ter um conceito. A gente pegou também 100 palavras e a gente falou quais que a gente quer, né? Que represente a gente. Credibilidade, né, veracidade, e aí a gente montou um lema do podcast, essencialmente, que a gente não usa, mas ele ficou na nossa cabeça. Então, não sei, eu acho que, assim, um podcast que nem o Flow das antigas, né, que o Igor hoje em dia, né, tá sempre bonitinho e tal, ele é um bom entrevistador, Igor 3K, mas assim, você vê um monarque da vida se enchendo de cachaça e pensando nas perguntas na hora,
não acho que é algo atraente alguém falando por 3 horas e meia. Isso foi um conteúdo do Joe Rogan, que em 2017 ainda era minimamente interessante aquele podcast dele, e hoje em dia não considero. Tudo que a gente dá aqui é opinião nossa, tem gente que discorda muito. Mas sim, o futuro do podcast eu acho que é algo mais parecido com a gente, cara. Você tem que escrever um roteirozinho, você tem que, pelo menos, ser pensado. As perguntas para entrevistar alguém tem que ser pensadas, enfim, é isso que eu penso. Eu acho que assim, independente do que vai acontecer lá na frente, independente do futuro, da mídia, até daqui a pouco entrar no mercado de games e tal, mas principalmente nesse mundo de podcast, eu acho que a única certeza que quem acompanha a gente pode ter, assim, e acho que a gente também acaba passando isso enquanto a gente tá falando, é que a gente vai estar ciente do que tá acontecendo, sabe? Tipo assim, eu sinto que o The Byte, ele é um projeto que tá muito ligado no que tá acontecendo, não só nos assuntos que a gente traz, né, na pauta, a gente tá sempre ligado no que tá acontecendo no mercado, mas a gente também tá ligado pra onde as coisas estão rumando, assim, pra onde as coisas estão caminhando. E eu não faço a menor ideia de como vai ser o debate daqui a 5, 10 anos, mas eu consigo ter uma noção de pra onde a mídia podcast vai. E eu acho que ela vai pra algo mais parecido com o que a gente tá fazendo hoje já, do que algo diferente. Então é meio que nesse sentido. Eu já encontrei pessoas que perguntaram pra mim um pouquinho por que o debate não é mais parecido com os podcasts atuais que a gente vê em grande maioria no Brasil, né? Que são os mesacasts que a gente chama, né? Podcast ao vivo, com convidado, mesa, aquela coisa, televisão no fundo e tal. E é exatamente esse o motivo, porque a gente não tá olhando pro mercado de podcasts agora, hoje. Porque se você quer entrar no mercado de podcasts hoje, produzindo alguma coisa que vai começar do zero, imitando o estilo de quem já tá, é muito difícil que você vá ter sucesso, né? Você tem que trazer sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente nesse espaço, alguma coisa que inove, que cause um impacto positivo, que mova o meio pra frente. E eu sinto que o que a gente faz aqui, por várias óticas, vai exatamente nessa pegada, de trazer algo novo, inovador, que cause um impacto positivo, seja na qualidade da conversa, seja na qualidade das entrevistas, seja na qualidade da informação, seja na qualidade do áudio, na qualidade da imagem, seja até no fato da gente escolher bem o tempo de duração de um episódio, porque até isso é pensado. A gente fica sempre olhando nos comentários quando um episódio vai para mais de 1 hora, quando é um episódio mais curto, para ver como é que isso está sendo percebido por vocês, e a gente tem meio que uma noção de que episódios longos demais hoje em dia já não performam tão bem quanto episódios que a pessoa consegue digerir muitas vezes durante o almoço, enquanto tá lavando a louça e tal. Apesar disso, o nível de informação e de profundidade de informação que a gente traz aqui, às vezes não cabe num vídeo de 10, 15, 20 minutos. Então por isso que os episódios da gente tem mais ou menos 40 minutos, até 1 hora e tal. Então assim, tudo isso é meio pensado, mas pensado em relação a pra onde a mídia tá caminhando, né? E aí eu queria até saber de vocês, antes de passar a palavra pro Edu também, de volta e depois pro Vandep, como é que a gente enxerga o futuro não só olhando para essa questão do mercado de podcast, que é, né, o nosso quintal aqui, mas o debate ele é parte de um meio bem maior. Olhando, por exemplo, no mercado de games como um todo. Para onde vocês acham que o mercado de games está caminhando e que a gente, como debate, vai ter que perseguir também, né? Trazendo sempre informação de qualidade e com um padrão de qualidade bacana. Para onde vocês enxergam que a coisa tá indo aí, Vandep e Edu? Eu sinto que tá indo para uma situação pior do que a atual, e a atual já tá pior do que a geração anterior. Porque os ciclos de desenvolvimento estão cada vez mais longos, está cada vez mais caro de desenvolver um game. Eu gosto do exemplo da Naughty Dog no Play 3, que lança Uncharted 1, 2 e 3 e The Last of Us. No Play 4, lança o Uncharted 4 e o The Last of Us Parte 2. No Play 5, não lança nada de novo. Vai lançar talvez no fim da geração, o Intergalactic, que foi anunciado, mas não tem nem previsão de lançamento. Esse é um bom exemplo que mostra como que a gente está tendo menos jogos sendo lançados, pelo menos dentre os grandes estúdios. A gente tem uma debandada de Xbox do mundo dos exclusivos, a gente tem um aumento de preço de Game Pass, e a gente tem a Nintendo jogando o seu próprio jogo. Eu acho que ela tem sido bem sucedida, eu gosto do caminho que a Nintendo tá trilhando, mas eu tô sentindo falta de grandes lançamentos de Xbox e PlayStation, e até mesmo em relação às publishers third party, eu acho que tá mais fraco do que era no passado, há 5, 10, 15 anos. Eu sinto que a indústria precisa chegar num formato em que ela não precisa buscar o fotorrealismo, ela não precisa buscar a revolução, ela pode simplificar os seus jogos em âmbitos que são irrelevantes para o jogador e trazer games com mais frequência e games que são de boa qualidade de fato. Eu sinto que ainda mais
com o uso de inteligência artificial e com jogos que parecem sempre iguais, a gente sai perdendo muito. Vide recepção de Black Ops 7, os Assassin's Creed recentes, que ficaram na mesmice. Felizmente a gente tem um mercado de indies tentando buscar algo de diferente, algo novo, mas eu acho bem negativo o momento atual. Sei lá, a geração Play 5 Xbox Series é muito fraca. E eu acho isso muito triste. E a gente numa próxima geração deve ter um Xbox mais nichado e com menos jogos pra galera jogar. Play 6, eu não sei o que vai ser do Play 6. Eu acho que até dentro do debate mesmo, acho que a gente tinha combinado no início de cobrir a indústria. Eu não imaginei quando a gente começou que a gente ia cobrir tanto negócio de demissões, né? Que justamente quando a gente começou foi onde começou essa leva, um pouquinho pós-pandemia, esse negócio de inteligência artificial. Então, muitas coisas que a gente cobre aqui acabam sendo meio negativas, né, em relação à indústria, mas eu acho que nunca precisou tanto ter um programa que cobre a indústria de games, porque seria legal num passado, né, tipo, mais um lançamento legal da Xbox, nossa, outro jogo da Sony, o novo God of War saindo aí, né, o Red Dead Redemption, não sei. Quanto a gente tá empregado pela Rockstar, né, a gente teve até a questão do sindicato da Rockstar que a gente ia cobrir, mas a gente teve um anúncio, né, com React, né, naquele episódio, então a gente cobriu menos. Então, assim, o futuro da indústria de games, que ainda é maior que a indústria de música e cinema juntas, cara, não sei, eu acho que vai acabar sendo sempre assustador. Vão continuar saindo vários jogos, mas parece que é raro da gente ter uma notícia muito positiva. Jogos bons saem, né? A gente teve o anúncio do Game Awards, muitos jogos legais, todo mundo fica animado com Clair Obscur, com Ark Raiders, quando saiu o Silk Song, um jogozinho indie que demorou muito tempo. Mas o que isso quer dizer para os desenvolvedores? O que isso quer dizer para o consumidor, né? Parece que a gente sempre tá pagando o pato em relação a isso. Então, não sei, é um pouco desanimador ao meu ver, né? A gente também cobre muita coisa de mídia, plataformas de stream. A gente, inclusive, antes do episódio vai recomendar alguma série, algum jogo, alguma coisa assim. Mas eu acho que a gente tem um papel mais importante, né? Ou pelo menos que eu levo mais a sério, não tô falando que a gente tá mudando muita coisa, mas a gente tem um papel importante, sim, de sempre levantar essas pautas trabalhistas e coisas assim, pelo menos ao meu ver, né? Uma coisa muito pessoal minha. Mas o que você acha, Davi? O que você acha da indústria de games? Eu não sei se eu enxergo o futuro da indústria de maneira pessimista ou de uma maneira mais negativa, inteiramente, pelo menos. Eu acho que, em parte, sem dúvida, o que hoje é ruim vai piorar. Eu acho, realmente, assim. Vai aumentar a quantidade do uso indiscriminado de inteligência artificial, se passando de ferramenta útil, porque, de novo, eu continuo achando que a IA pode ser utilizada da maneira correta, eu acho que esse é o end goal, digamos assim, mas muita gente vai, durante esse período aí de 10, 15 anos, tentar enfiar IA para não ter que contratar gente, tentar enfiar IA para tentar economizar, e isso vai gerar muito problema. Ao mesmo tempo, jogos com ciclos de desenvolvimento cada vez maiores, numa tentativa, né, de serem os games a próxima mídia dominante, de certo modo, sem falar as demissões, óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo aspectos positivos nesse futuro que tá vindo por aí. Games cada vez mais amadurecendo e virando alguma coisa que já não é pra criança há muito tempo, mas cada vez mais isso se tornando algo que a sociedade entende. Ainda hoje eu encontro muita gente, né, no auge dos meus 38 anos, que acha que o que eu tô fazendo é brincadeira, porque eu digo que eu trabalho com jogos eletrônicos. É bizarro imaginar que em 2025 a gente ainda tá passando por isso, mas com certeza essa é uma história que eu acho que vai minguar mais pra frente, assim. Mais pessoas vão entender que não, games, os jogos vieram pra ficar e eles são parte da sociedade e é um negócio que gente adulta e tal curte tudo. E eu acho que muito responsável disso, por isso, são essas grandes produções que a gente tá vendo agora chegando no cinema. Filme do Mario, o próprio filme do Sonic, que é de criança, mas traz, né, a mídia, traz os jogos eletrônicos pra um patamar de qualidade diferente, não digo maior ou menor, mas diferente. E eu acho que o mercado vai continuar amadurecendo por esse lado. Por outro lado, ainda nessa pegada meio positiva, eu tô percebendo, acho que o The Game Awards desse ano é bem sintomático disso, um crescimento cada vez maior da indústria dos jogos independentes. Eu vejo quando eu olho assim pra produtoras, pra estúdios de desenvolvimento aqui no Brasil, inclusive, galera da Epopeia, galera da Nuntius e tal, pessoal que inclusive a gente já trouxe aqui em episódios anteriores do debate, né, em menções que a gente faz. Eu conheço esse dev, o Van Depp, por exemplo, conhece o pessoal lá da Rogue Snail e tal. O Max, né? O próprio Max, verdade, no episódio passado. Eu acho que isso vai
continuar acontecendo, sabe? Mais pessoas vão entrar na indústria de desenvolvimento de games no Brasil e essa indústria vai começar a dar mais certo cada vez mais. Aqui em Fortaleza, por exemplo, ano que vem, no Ceará, a gente vai abrir o primeiro hub de criação de jogos, apoiado pelo governo, que é o Ceará Jogos, inclusive. Então, assim, quando eu olho para a base, quando eu olho para jogos independentes, eu vejo muita coisa positiva acontecendo. Eu vejo quase que um florescer de uma nova era de jogos, de fãs, de empresas. Faz parte desse movimento cíclico da indústria. E ao mesmo tempo eu vejo, de maneira positiva, a indústria se amadurecendo, maturando, virando um negócio que não é só mais hobby ou só mais brincadeira de criança, que há muito tempo não é, mas eu acho que isso está demorando um pouco para virar percepção. E o legal é poder fazer parte do debate onde a gente não só tem episódios mais sérios, que realmente tem essa pegada noticiosa, crítica, porque é importante, não dá pra ficar só no oba-oba, galera. Se a gente quer que a indústria se mature, se a gente quer que a indústria amadureça, a gente tem que parar de olhar só pro lado, festinha e tal, meme, né? E eu acho que a gente tá fazendo isso aqui no debate. Ao mesmo tempo que a gente não deixa de celebrar, né? A gente não deixa de brincar, a gente não deixa de pegar o lado positivo da indústria e trazer pra cá também. E eu acho que isso é o papel de um podcast que se coloca à frente desse futuro, que tem muito perigo, tem muita problemática, mas que também tem aspectos positivos que merecem ser celebrados, né? Só pra comentar rapidinho, achei interessante o que você falou, cara. O interesse em games continua crescendo, porque a gente é uns band de velho quase 40 anos, que adora jogos, que vive disso, e alguém de 12 anos, 8 anos, 7 anos tá jogando, seja um joguinho mobile, seja Roblox, seja Minecraft, seja Fortnite, e aí vai se desenvolver e querer jogos mais interessantes. Então, uma indústria que consegue atingir todas as classes sociais, claro que existem as limitações, jogos caros, consoles caros, que a gente também cobra muito aqui, mas ele pode continuar crescendo. A questão é qual que é o estado real dessa indústria. E se a gente tem desenvolvedores infelizes, se a gente tem jogos saindo, que nem o COD, o Black Ops 7, que em parte, né, uma arte medíocre, a gente falou dos calling cards de AI, o que eu sinto é que isso não era necessário. O que eu não aguento são essas empresas gigantescas fazendo jogos só ok ou até medíocres, que nem eu falei. Então, o ônus do futuro da indústria ficar para os jogos independentes, eu acho isso ruim. Você falou, conheço o pessoal da Rogue Snail, também brasileiro, trabalho, conheço o Pedro Falcão, amigo meu lá, pô, ele trabalha lá há 7, 8 anos, ou depois que ele saiu do BBB, inclusive, né? E eu vejo que é uma realidade dura. E isso que eles tinham investimento da Gearbox, eu acho, empresas assim. Não sei, cara, eu acho que o ônus não deveria ficar para as empresas indies, e eu acho que a cobrança tem que ser, sim, com os jogos grandes. Mas eu acho que sempre vai continuar saindo um jogo legal, eu acho que a indústria vai continuar batendo recorde. Temos como já falamos, GTA talvez saia em novembro, né? Mas assim, eu acho que vai ter um impacto positivo em venda de console e outros jogos, mas não sei. E pra mudar um pouquinho aqui o clima e a vibe, aproveitando que vocês também perguntam isso pra gente lá nos comentários, vamos passar aqui algumas indicações, né, Vandep, né, coisas que a gente tá acompanhando por aí no dia livre, quando a gente quer só lazer, só tranquilidade. O que é que vocês têm assistido, além, obviamente, dos jogos jogados, mas principalmente séries, filmes, porque muita gente nos comentários vira e mexe e pergunta assim, o que é que vocês têm visto? Especialmente quando a gente menciona, né, que a gente tá vendo uma série, que a gente tá vendo um anime. Eu sei que você, Vandep, tá curtindo a nova aí do cara do Breaking Bad, do Better Call Saul, a Pluribus, né? Você já deu spoiler, mas eu ia falar aqui bastante sobre essa série que eu anotei, porque o Vince Gilligan, né, que lançou Breaking Bad e depois o Better Call Saul, que já tinha sido uma evolução técnica do time dele. Cara, eu fiquei muito feliz, eu achei o piloto, um dos melhores pilotos que eu já vi, né, também teve só nota boa. Vince Gilligan também foi perguntado se ele já usou o ChatGPT, sabe o que ele respondeu? Não, porque não botaram uma espingarda na minha cabeça, então é um dos meus... E ele fazer uma série totalmente fora do que ele fez, né, com Breaking Bad e Better Call Saul, uma série de ficção científica, e eu achei fenomenal. Eu acho que quando sair esse episódio, já vão ter saído 4 episódios da Apple TV, que também tem feito boas séries, né? E assim, no mundo que a gente fala muito de IP, né, de coisas seguras, ele inventar uma série com outra plataforma de ficção científica, eu achei maravilhoso. E não teve tanto marketing, foi simplesmente aquele negócio que eu falo de Christopher Nolan, Kojima, de você botar na mão de um cara que sabe o que tá fazendo, deixar ele expandir a criatividade dele. Então, eu achei muito bom, cara. Tipo, e no mundo onde a gente falou aqui da Netflix, que as séries são feitas pra segunda tela, uma série que te prende assim, que é bonita de ver, né, que não tem aquela estética Netflix, eu achei maravilhosa, inclusive por causa da Rhea Seehorn, né, que, assim, dentro de Better Call Saul, que é uma série absolutamente legal,
e várias performances excelentes, a Rhea Seehorn, que tinha interpretado a Kim Wexler, já tinha sido pra mim a melhor da série, e foi por isso que o Vince Gilligan lançou o Pluribus, né? Que tem um pouco de AI, ele falou que, né, ele começou a desenvolver antes da pandemia, tem umas coisas que você vê o efeito da pandemia, mas é uma série literalmente sobre perder a humanidade, né? Não vou falar mais muito, porque é uma série muito original, mas o Vince Gilligan também é um cara que escreveu pro Arquivo X, e eu não me lembro, que nem eu disse, de gostar tanto de um piloto assim, então eu recomendo muito, muito, muito Pluribus. O nome é até estranho, né, mas... Cara, isso me deu esperança dentro do que a gente tá falando de criatividade, de algo pra assistir. Eu sou muito metódico, né? Até saiu o último episódio, eu tô tão ocupado que não, porque eu tenho que estar tudo paradinho pra ver. Mas tem algo que você assistiu? E eu sei que o Davi assistiu o Pluribus também, depois ele comenta. Mas o que você tem visto, Edu? Cara, eu tenho tido dificuldade de encontrar um seriado que me prenda, porque... Pluribus. Eu vou assistir, sim, porque eu gostei muito de Breaking Bad, Better Call Saul, então eu acho que eu vou gostar. Eu terminei de assistir recentemente Ruptura, Severance. Finalmente, terminei a segunda temporada. Gostou? Gostei muito, muito. Da segunda que nem da primeira? Eu preferi a primeira. Eu acho que a primeira tem mais uma sensação de descoberta, mais do que a segunda. Mas achei interessante, eu espero que eles fechem bem a série, porque a segunda temporada termina sem um fechamento, né? Com o seriado, hoje em dia, eu tenho tentado assistir conteúdo em japonês, mas eu não achei mais nenhum seriado japonês que me prenda, que nem eu tava encontrando recentemente. Mas a questão da mudança também fez eu mudar alguns hábitos, eu tenho dormido mais cedo. Eu assisti Wednesday, né? A Wandinha, quando saiu a temporada recente, eu gostei bastante. E eu devo assistir a última temporada do Stranger Things. Toda vez que o Edu fala da Wandinha, o Van Depp julga. Já tô entregando aqui logo, viu? Julga demais. A última vez ficaram bravos comigo. Mas não é a série que você vai assistir pra filosofar, mas ela é divertida de assistir. Eu sei. Eu vou ver o Stranger Things, que os caras estão mais velhos que o Davi aí. Eu sei. O cara meteu o Stranger Things e eu... É isso. É que você parece um cara que era jovem que ficou velho. É que alguém tem que ser alvo do Van Depp. Alguém tem que ser. Aproveitando, Edu, que você tá falando que tá buscando série em japonês pra curtir e tudo mais e tal. Não sei o quanto você é ligado no mundo dos animes e tudo, mas aproveitando também que eu sou o otaku residente aqui do Debate, que eu gosto de assistir anime pra caramba, acho muito legal. Me falta tempo muitas vezes pra ver, mas eu tô sempre ligado, assim, buscando. Eu achei um anime muito bacana, que se eu não me engano tá no Prime Video. No Brasil, se chama Lazarus, cara, um negócio bem legal. Hoje em dia eu procuro anime assim, animes que já terminaram ou animes que têm temporadas o suficiente pra eu não ficar, tipo assim, esperando muito tempo. E se eu não me engano, o Lázaro é um dos que já terminou. Eu tô no começo ainda, acho que tô no 5º, 6º episódio dele, mas o que mais me pegou no anime, além da estética, que o anime é lindíssimo, e a música, que é muito bacana, eu vou já dizer, inclusive, uma referência interessantíssima sobre isso, é que ele é um anime dos mesmos criadores de Cowboy Bebop, que foi um dos melhores animes que eu já acompanhei. Inclusive, Edu, se você não curtiu Cowboy Bebop, não consumiu ainda, não conferiu, confere, porque é um dos aqueles animes antológicos, assim, que o pessoal fala, né? Dragon Ball, Evangelion, e um deles é o próprio Cowboy Bebop. O Lazarus, especificamente, é um anime que tenta trazer a estética do Cowboy Bebop, as discussões, tem uma filosofada ali e tal, sobre exatamente humanidade, meio Ghost in the Shell, inclusive, e tudo, para um futuro mais próximo do que a gente tá vivendo aqui agora, nesse momento. Então é num futuro onde a internet já é um negócio, né, que todo mundo tem, é o bico, rede social, celebridade, influenciador digital, a cultura do selfie, tem toda uma discussão sobre isso no anime, acompanhado de uma trilha sonora maravilhosa, porque, pra quem sabe, né, Cowboy Bebop tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos pra mim, juntando filme, série, anime e tal, é sensacional. O tema musical, especificamente, né, a música de abertura, que chama Tank, é absurda de boa, e é um anime muito divertido também. E também outro ponto muito legal é que são episódios de 20 minutos, 25 minutos, então cabe no meu dia a dia, na correria. Às vezes eu tô aqui lavando louça, boto no celular, assisto, e é um negócio bem legal mesmo, pra quem tem pouco tempo e quer uma história de qualidade, sem falar da direção de arte de novo, que eu já falei que é maravilhosa, né? Eu nunca assisti um anime na vida. Assiste Death Note. Death Note é um bom pra começar. É o que todo mundo fala, Cara... Assiste Death Note, seja bem-vindo ao mundo dos animes. Eu acho que pra pegar uma expressão em inglês, eu acho que esse barco já se foi, né? Tipo... É isso, Wanda, se permita. Cara,
o meu pai nunca tinha assistido um anime. Eu falei, pai, assiste Death Note. Ele assistiu do início ao fim, cara. E pior que todo mundo fala, mas não Death Note sei. é bom. E eu tô falando assim, eu sei que muita gente gosta, não tô, né, debochando, não. Eu gasto muito tempo com esporte também, né? Eu tô reassistindo Sopranos, que nem eu disse. Tô reassistindo Arrested Development, numa série de 2001 também. Então, eu nunca reassistia coisas. Aí, os últimos 2 anos, não sei se é sintoma também do mundo de hoje. Eu voltei, revi Mad Men, revi muita coisa. O que você ia falar, Davi? Desculpa. Eu ia falar para as pessoas nos comentários colocarem sugestões de anime aí pro Vandep assistir, já que a gente tá fazendo esse trabalho aqui agora, eu e o Edu, passando algumas indicações. Então assistam NBA, assistam NFL, assistam Fórmula 1, assistam Premier League, assistam Brasileirão. Eu gasto meu tempo com isso, gente. Desculpa, entendeu? Se você consome esporte, todos meus amigos consomem esporte, eu acho que não consomem muito anime. Vai ter gente que fala, mas eu consumo os dois. Tô brincando, calma. Mas eu acho que, cara, eu tenho um tempo limitado. Como é que eles vão falar? Não sei o que. Desculpa, gente, mas Obrigado. Eu quero ver o Hayashi comentando nos comentários do vídeo da gente, indicando o anime. Hayashi nunca viu um filme que não seja justamente Death Note ou algo assim, pelo amor de Deus, cara. Vamos assistir. Ó, se você não assistiu o Poderoso Chefão 1 e você assistir anime, vai assistir o Poderoso Chefão 1 e 2. Entendeu? Vai assistir Cassino dos Scorsese, vai assistir Pulp Fiction, vai assistir Laranja Mecânica. Eu prefiro rever os filmes clássicos. Eu acho que é só interesse, eu não tô debochando de quem gosta. Mas eu acho que tem coisas que dá pra superar, né? Eu acho que tem coisas que são um pouco infantilizadas. Só vou jogar isso no ar, mas tudo bem. Mas esporte, muita gente considera infantilizado. Eu falo, Corinthians, entendeu? Eu entendo quem zoa. Mas eu gosto. Então, pode zoar eu e eu zoo vocês. Galera, é isso por esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de acompanhar as redes sociais do The Byte. Tamo junto. Valeu. Tchau.